Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo, o seu programa de eleição. Acompanhe-nos nos próximos 30 minutos e veja como a união prematura mudou a vida de uma adolescente. Quatorze em cada 100 mulheres foram casadas ou estiveram numa união antes dos 15 anos de idade em Moçambique, revela o Inquérito Demográfico e de Saúde 2011. Cremilde faz parte desta estatística. Nascida na província de Gaza, ela teve pouco acesso à educação. Cremilde gostava de ter uma vida estável, mas a saga do casamento prematuro tirou-lhe o sonho. Hoje é mãe de 3 filhos e vive com o seu marido, que também teve pouco acesso à educação. O que te levou a casar com a idade que tinhas? Não me encaminharam bem. Depois de casares, o que é que mudou na tua vida? Não sei, porque eu ainda era criança. Embora ela seja mais velha, não sei em que condições vivia com a família, porque éramos todos crianças. Com que idade deixaste de estudar e em que classe? Na 3ª classe. Por que é que deixaste de estudar? Deixei de estudar por falta de condições. Como tu e o teu marido fazem para viverem? Não faço nada, senão pequenos trabalhos quando me chamam para limpar machambas. Se tivesses de escolher hoje entre casar com a idade que tinhas e não casar, o que escolherias e porquê? Sou transportador de carga, uso o carrinho de mão. Se não estivesses casada, o que gostarias de fazer? Eu queria ter casado com 20 anos. De acordo com dados da Unicef, em parceria com FUNOAP, pouco mais de 14 em cada 100 raparigas entre 20 e 24 anos de idade casaram antes dos 15 anos. E pouco mais de 48 em cada 100 casaram antes dos 18 anos de idade. As províncias do norte do país registram as maiores taxas de casamentos prematuros. O que é casamento prematuro? Prematuro é uma situação que tem acontecido, né, no nosso país, tanto em outros países, né, em que as meninas, adolescentes ou crianças mesmo são submetidas a casar antes da hora, né, antes do tempo. Casamento prematuro não é aconselhável para uma pessoa criança. Tem uma pessoa a crescer, depois de crescer, escolher o que ela quer. Porque quando não for assim, ela vai apanhar grávida antes de crescer. Já tem que eles crescer e estudar. Se ela escolher o que é que ele vai ser dela. Estás a ver? Já é a minha opinião. Casamento prematuro traz muitas consequências. Uma das consequências é abandono de estudo. E a outra tem a ver com a baixa mesmo em termos da escolaridade. E a outra consequência pode trazer o quê? Um nível mais alto de analfabetismo. É criança, tem os seus talvez, vamos lá, 14, 15 anos de idade. E nessa fase não é possível a pessoa parar, casar, porque é uma vida perdida. Então, penso eu que casamento prematuro seria isso, interromper uma fase da adolescência a uma criança que devia continuar com seus estudos ou futuramente também conseguir trabalhar. Mas é outra questão. Quais são as consequências do casamento prematuro?
tem que ela estudar, se sabendo que vai para o lar, é para ir fazer o quê? Estás a ver? Na minha opinião, deixa isso com eles. Porque uma criança tem que lhe deixar a crescer, ver o que ela quer. Porque quando ele chega já no lar, ainda é criança, também quer brincar, aquela coisa de criança, porque ele não brincou. Diretamente foi para o lar. Já não é aconselhável. Tem que deixar a criança estudar, confirmar aquele que ela quer. Depois é o casamento, quando depois de estudo, quando ela já estivesse crescida. As crianças, principalmente mulheres, meninas, né, interrompem a escola e casam muito cedo, antes de estarem mesmo preparadas para serem mães, para ter filho. E isso implica muito no futuro das crianças. E nós sabemos que a criança ela tem direito de estudar. As consequências podem trazer a essas raparigas que casam prematuramente é o fato delas não conseguirem realizar os seus sonhos. Vamos lá supor que ela casa-se com um indivíduo, ela tem 15, alguém casa com 35, 40, por aí, ou 50 anos. Essa pessoa está a interromper muita coisa dela. Ela não pode, tem que parar de estudar para atender a criança, tem que parar de estudar para atender o lar, para parar de estudar para atender o marido. Dados do Inquérito Demográfico e de Saúde 2011 revelam que Moçambique tem uma das mais elevadas taxas de casamento prematuro no mundo. Além de problemas de saúde, o casamento prematuro é também responsável pelo abandono escolar da rapariga, o que aumenta a sua vulnerabilidade e contribui para a violência baseada no gênero. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em poucos minutos. Olá, Maria. Me pareces muito pensativa. Não é nada não. Saudade dos meus pais. Prefiro ficar sozinha apenas. Ok. Não te esqueças que podes contar comigo para tudo. Fique bem. Amiga, o que se passa? Parece preocupada. Alguma coisa com Tonito? Amiga, meu namoro está muito bom. Gosto muito dele e ele de mim. Mas ele já quer manter relações sexuais comigo. Mas não sei se é a altura certa. Gostaria muito de conversar com alguém sobre esses assuntos e buscar conselhos. Mas não tenho ninguém. Porque os meus pais tiveram que morrer tão cedo. Preciso de muitas informações para ter certeza. Sinto muito, amiga. Mas com essas dúvidas todas, podes procurar alguém da família que seja mais próximo e de confiança. Ou podes ir ao SAGE para ter informação mais especializada. Eles vão me esclarecer tudo. Sim, vamos para lá, eu te acompanho. Olá, seja bem-vinda. Entre. O SAGE
Serviço Amigo dos Adolescentes e Jovens. É um serviço gratuito e existe nas unidades sanitárias daqui do distrito para atendimento aos adolescentes e jovens dos 10 aos 24 anos para informações, conselhos e serviços sobre a sua vida sexual e reprodutiva, como, por exemplo, o planeamento familiar, as ITS, o HIV, a violência baseada no gênero, aborto seguro, vacinação, nutrição, saúde mental e muito mais. Tudo de forma rápida, segura, confidencial e com técnicos de saúde especializados. Muitas vezes você se pergunta: com quem eu namoro? Está na hora de me casar? Será que devo ter filhos? Qual é melhor? Preservativo ou pílula? É seu direito de ter respostas e opinião própria para estas perguntas. Oh, Felizmina, pois, nós temos o direito de escolher o melhor para nós e para o nosso corpo. Pois, amiga. E então, já foste à consulta na unidade sanitária ter com a enfermeira para saber da saúde do meu sobrinho? Tenho adiado muito. É que não sei como me comunicar com a enfermeira. Oh, Lisete, significa que nunca foste conversar com os técnicos de saúde para ter aconselhamento ou fazer testagem de doenças de transmissão sexual e outra coisa sobre saúde sexual e reprodutiva. É teu direito ter informação e aconselhamento sobre a tua saúde sexual e reprodutiva. Se a enfermeira não conhecer a língua de sinais e eles não tiverem intérprete, tu podes levar alguém da tua confiança para te apoiar. Obrigada pela força, amiga. Vou já à unidade sanitária. Acompanhas-me? Claro que sim. Eu não posso perder um momento desses. Sabes, Felizmina, foi bom ter visto aquele vídeo. Nunca ninguém me falou sobre os meus direitos sexuais e reprodutivos. Já devias ter ouvido falar. Todos devem ter acesso à informação e ser educados para tomarem decisões acertadas sobre sua sexualidade, até mesmo sobre se é ou não a altura certa para se ter filhos. Aguarde um pouco, venha comigo. Enfermeira, eu sou surda. Espera um pouco. Me ajude na interpretação. Enfermeira, estou grávida. Não me sinto preparada. Estou preocupada, não sei exatamente o que vai acontecer quando o bebê nascer. Não te preocupes, só tens de sentar com o teu parceiro e juntos encontrar uma forma de resolver o problema. Mas te garanto que é teu direito ter assistência médica e informação para que a tua saúde e do teu bebê não estejam em risco. Muito obrigada, enfermeira, pela explicação de tudo. Vou a casa, vou conversar com o meu esposo sobre este assunto. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao nosso programa, o programa da inclusão social. Estamos a abordar o casamento prematuro.
No bloco anterior, trouxemos a história de um casal que se juntou na adolescência e viu a sua vida mudar. Ouvimos também a opinião da sociedade sobre o casamento prematuro e quais são as ações das organizações da sociedade civil no combate a este problema. Agora vamos falar com o sociólogo Costa Ivo para entendermos as reais motivações dos casamentos prematuros e qual é o papel da sociedade no combate a este mal. Muito obrigada, Dr. Costa Ivo, por ter aceitado a nossa entrevista para falarmos dos casamentos prematuros. Quais têm sido as causas frequentes dos casamentos prematuros no contexto moçambicano? Eu chamo aqui a questão dos fatores socioantropológicos, porque através dos fatores socioantropológicos nós temos os ritos de iniciação. Portanto, os ritos de iniciação é uma prática que de certa forma influencia para a ocorrência dos casamentos prematuros, na justa medida em que no processo de transmissão de conhecimento destas práticas, as raparigas são instruídas de que ao transitar de uma fase para outra, eles estão a transitar para uma fase adulta. E ao transitar para a fase adulta, automaticamente estão preparadas para poder contrair matrimônio. Portanto, é por isso que nós consideramos aqui os ritos de iniciação como elementos também que de certa forma influenciam para a emergência deste fenômeno. Este é o primeiro fator. O segundo fator é a questão da debilidade financeira de algumas famílias. Falo aqui no caso do apreço da pobreza. Ao de perceber que algumas famílias moçambicanas, por causa da sua debilidade socioeconômica, elas tendo uma rapariga em casa, essas famílias preferem entregar esta família a um homem que detém de algum recurso, para que aquele homem passe a ser provedor da própria família. Portanto, nesses moldes, nós podemos considerar a questão da debilidade financeira associada à pobreza como um dos elementos que faz com que também haja emergência do fenômeno referente aos casamentos prematuros. Outro sim, também podemos encontrar a questão da falta de divulgação das leis que protegem as crianças. Há de perceber que informação é poder. Havendo espaço para que a informação chegue aos verdadeiros destinatários, esses destinatários estarão preparados para que, de certa forma, possam resistir à contração de matrimônio, do casamento prematuro. Quer dizer que os destinatários finais, tendo conhecimento da lei, eles automaticamente estão preparados para poder dizer que não vale a pena pautar por esta causa. Mas o que se tem verificado é que a lei, o Estado moçambicano, através das entidades competentes, eles promulgaram a lei, mas em contrapartida, esta mesma lei não se faz chegar às zonas mais recônditas do vasto Moçambique. É preciso perceber que Moçambique é um país extenso e os ritos de iniciação e o casamento prematuro tem sido uma prática que, de certa forma, ocorre mais no meio rural, em detrimento do meio urbano. E é neste meio urbano em que a lei não se faz sentir, em que não há disseminação da lei. Então, não havendo disseminação da lei, não há poder de informação. Não havendo poder de informação, automaticamente não há espaço para que as pessoas possam ter conhecimento sobre as consequências que este mal pode causar e pelos direitos que eles podem ter relativamente à proteção deste mal que é o casamento prematuro. Quando o casamento prematuro envolve pessoas com deficiência, há alguma explicação específica? Olha, independentemente da pessoa ser ela ou não deficiente, eu penso que as causas que eu arrolei podem influenciar esses estratos populacionais, quer seja uma pessoa deficiente, quer seja uma pessoa não deficiente. Então, eu penso que as causas que arrolei, que tem a ver com a prática dos ritos de iniciação, que difundem a informação e conhecimento sobre as condições que a rapariga está de poder contrair o matrimônio, mesmo não estando em condições biológicas para poder contrair matrimônio, a questão da não difusão da lei, a questão da pauperização, se não mesmo debilidade socioeconômica das famílias.
essas podem ser causas que podem ditar para que a prática dos casamentos prematuros possa, de certa forma, influenciar quer uma pessoa deficiente, assim como uma pessoa não deficiente. Para casos específicos de pessoas com deficiências, que medidas devem ser adotadas para combater os casamentos prematuros? As causas que eu arrolei como fatores que influenciam para a ocorrência dos casamentos prematuros também podem ser traduzidos ou transformados em mecanismos de contenção dessa mesma prática. Quer dizer que se nós dissemos automaticamente que a não divulgação da lei faz com que, de certa forma, haja uma espécie de prática do casamento prematuro, nós já vamos verificar que se nós queremos conter também o casamento prematuro, e uma das formas de poder conter é difundir essa informação, é difundir a lei. E a difusão da lei tem de ser ela inclusiva, ok? E quando me refiro aqui de difusão inclusiva da lei, significa automaticamente que todos os estratos populacionais que são vulneráveis a essas práticas devem ter domínio da essência e do teor que a lei nos traz. São pessoas elas com deficiências, devem ser abrangidas, pessoas sem deficiências devem ser abrangidas. Se existir todo este movimento de advocacia, de divulgação desta lei para esse extrato, quer de pessoas com deficiência, deficiências essas variadas, quer de pessoas sem deficiências, nós estaremos de certa forma também a contribuir para a não emergência, para a não perpetuação deste mal que é o casamento prematuro. Caso se resgate uma criança com deficiência de um casamento prematuro, como proceder para a sua integração social? Há uma espécie de um movimento social que é levantado para essa questão, para retirar as meninas, retirar as meninas dos casamentos prematuros. E o conselho que eu aqui levanto é de que não basta retirar. Se a menina foi para lá, os pais entregaram o resultado, por exemplo, da sua debilidade financeira, e a menina é retirada daquele meio em que se diz automaticamente que aquele homem tem recursos, é preciso retirar a menina. Ao retirar a menina, criar-lhe condições básicas para que ela tenha uma estabilidade financeira. E criar condições básicas para que ela tenha uma estabilidade financeira vai permitir com que ela, mesmo ela não volte novamente a ser usada como escudo por parte dos seus progenitores. Portanto, não basta, nós olhamos aqui muitas organizações da sociedade civil a dizer, olha, nós tiramos 20 meninas, tiraram 20 meninas do casamento prematuro, mas não basta tirar, é preciso tirar e criar condições para que aquela menina não volte novamente ao casamento prematuro. É preciso criar, ocupar as meninas para que elas não voltem. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Costa, por estas importantes notas. Esperamos tê-lo em ocasiões futuras para esclarecimentos sobre outros assuntos. No entender do sociólogo Costa Ivo, a pobreza é um dos fatores que influencia o casamento prematuro. Ivo sugere que se resgate todas as meninas em situação de casamento prematuro e se crie condições para que elas tenham estabilidade financeira. Muito bem. E quais são os contornos legais do casamento prematuro? Veja a resposta na conversa com o jurista João de Deus. Como informar casos de casamentos prematuros, protegendo a informação e, em alguns casos, a imagem do menor? Que implicações legais tem um casamento envolvendo uma criança? Casamentos prematuros. Aqui estamos a falar de uniões prematuras, de acordo com a última legislação aprovada pela Assembleia da República. Isto é, nós estamos a dizer que é um envolvimento que entre pessoas, que uma das pessoas é menor. Mas antes de mais, temos que entender o que é exatamente este menor. Quando falamos deste menor, em termos da nossa legislação, nós estamos a dizer que sejam menores de 18 anos.
tanto pela lei geral, que é a lei da família, que também foi aprovada recentemente, e a lei do combate e prevenção das uniões prematuras. Então, logo nós estamos a dizer que o menor de 18 anos é que é considerado menor. O que é que sucede? É que durante dessa legislação, começando da lei geral, que é a própria lei da família, ela aborda o seguinte, dizendo que são inibidos, né, de casamento, de casar-se ou de contrair o matrimônio, em termos legais, os menores de 18 anos. Tanto pela lei específica, que é a lei de prevenção e combate à união prematura. São unânimes que, com 18 anos, estamos perante a uma união prematura. Isto podemos entender que, em termos legais, de forma universal, pelos dados trazidos pela própria Unicef, demonstram que, de fato, que é sempre em cada duas mulheres existe uma que sofre isto. E Moçambique não está fora, porque dentro da África Austral é o país que tem maior índice desta prática, que eu digo que é negativa para, em termos legais, também para a própria sociedade. A essas implicações legais, ela aduz a uma penalização ao menor que tenha, ou ao maior que tenha praticado esse crime, porque ele que tem um discernimento da causa que está, uma vez que a própria lei diz que o casamento é uma união voluntária entre um homem e uma mulher, que os dois têm um discernimento que querem se unir. Mas o que é que sucede? É que quando há um maior e uma menor, ou uma maior e um menor, só existe uma vontade, só existe um discernimento de uma só parte. A outra sente-se obrigada ou coagida para poder fazer esta prática. É aí onde que surge esta penalização. Como também para aqueles que se deram a esta patologidade, está-se a falar da família, o rego, o líder comunitário ou algum servidor público que tenha permitido com que esta união fizesse parte, que realmente é negativa em termos legais. Existe algum tratamento legal específico que se dá em casos de casamento envolvendo uma criança com deficiência? Lei específica assim como tal não existe. O que é que sucede? É que alguém com deficiência, ela não é inibida de contrair o matrimônio, exceto se for uma situação da maneira psíquica, que é um impedimento geral, em termos da lei da família. Mas uma pessoa com uma deficiência de surdez, mudez, não impede de ter uma vida social. O que é que acontece é que tanto as pessoas que sofrem de deficiência, tanto as pessoas que não sofrem de deficiência, que é difícil definir o que é realmente uma pessoa que esteja perfeita nesta sociedade, nós estamos a dizer que todas elas são abrangidas pela mesma legislação, dizer que não pode, por ser menor de 18 anos, não pode muito bem contrair o matrimônio. Como denunciar casos de casamentos prematuros, protegendo o denunciante e, em alguns casos, a imagem do menor? Na nova lei, ela já vem bem explícito que, de facto, aquele líder comunitário que, de acordo com as suas funções, fizer parte deste processo, logo ele também é penalizado. Aquele que é servidor público, que permite com que esse casamento aconteça, também ele é punido. Por quê? Porque são esses atores que devem ajudar ao Estado a combater, e são eles a permitir. Então, logo, nós estamos a dizer que, em detrimento do local, porque a união prematura a nível nacional não tem nada a ver com o local ou da concepção cultural que haja dito. Aqui nós estamos a pensar de modo geral que não podemos trancar essa vida social desta criança, não podemos permitir com que esta criança não tenha esta infância, não é? Nós estamos a vedar essa criança e consequências maléficas futuras, com a perda de escolaridade e outros aspectos. Então, logo, é por isso que a lei veda com que, tanto também com esses atores, não é? Nós estamos a falar a fraca divulgação dessas ações em termos didáticos, em termos acadêmicos, em termos escolares, que de fato que a pessoa, quando tem uma percepção, vamos supor uma pessoa que vai à escola e ouve que existe o casamento prematuro ou união prematura, para bem dizer, de acordo com a legislação, significa que esta pessoa já tem uma transmissão que até pode transmitir ao pai a dizer que não, eu não permito com que isso faça. E também já sei quais são os vetores que eu posso muito bem denunciar e para poder estancar e combater esta prevenção. Então são vários fatores que acontecem dentro de uma sociedade e também precisa de uma grande percepção que, de fato, isto é uma penalização não só para aquele que realmente queira casar com o menor, como também para os familiares também que são intervenientes, que permitem com que isto aconteça. A própria legislação, em termos penais e a nível constitucional, ele já prevê que tem que haver uma conservação quando há um tratamento
de um delito implicando uma menor. Então, neste caso, a denúncia das uniões prematuras, segundo a nova legislação, ela é pública. Quer dizer, que qualquer pessoa que tenha informação, seja ele comunitário, vizinho, avó, familiar, deve muito bem denunciar as autoridades. Nisto, vai se fazer com toda a cautela, como um crime público, que o próprio Ministério Público, que é o defensor, não é, dos menores a nível constitucional, para que proteja esta menor em termos da divulgação, uma vez que se souberem diante da sociedade ou diante da escola, ela pode sentir-se muito oprimida e com uma consequência psicológica drástica por tudo que pode ouvir. Então esse tratamento vai ser tratado de forma sigilosa e com tratamento específico com as pessoas somente envolventes neste processo. Muito obrigada mais uma vez, Dr. João de Deus Langa, por estas notas importantes. Esperamos tê-lo em ocasiões futuras para esclarecimentos sobre outros assuntos. Muito bem. Como podemos acompanhar, há uma fraca divulgação e promoção dos direitos da criança em Moçambique. Há poucas estratégias de implementação de campanhas de sensibilização para o combate ao casamento prematuro. Este é um assunto bastante preocupante e necessita de ser abordado com a devida atenção. Por este motivo, convidamos o estimado telespectador a deixar ficar o seu contributo sobre este assunto na nossa conta do Facebook. É só escrever TV Sur de Moçambique e deixe ficar a sua opinião. Agora vamos a mais uma aula de língua de sinais moçambicanos. Enriqueça o seu vocabulário sobre casamento prematuro. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais moçambicana. Casamento. Casamento prematuro. Gravidez precoce. Vamos repetir. Casamento. Casamento prematuro. Gravidez precoce. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Nós ficamos por aqui na esperança de voltarmos daqui a 7 dias. Como sempre, contamos muito com o vosso apoio. Ajude-nos a ajudar a quem muito necessita. Envie-nos temas que julgar pertinentes para a comunidade de pessoas com deficiência. Use o número 87 65 90 244. Não se esqueça de deixar o seu nome.